Ele tem uma tremenda barriga convexa, dividida em segmentos e duras costas arredondadas que sugerem um compartimento de asas. Nos besouros, esses compartimentos escondem pequenas e frágeis asas que podem ser expandidas, então podem carregar o besouro por milhas e milhas de voo desajeitado. Curiosamente, o Gregor besouro nunca descobriu que tinha asas atrás da carapaça dura de suas costas. Essa é uma observação muito boa de minha parte para ser levada para as vidas de vocês. Alguns Gregor, alguns João e algumas Marias não sabem que têm asas. Então, esse trecho que eu li para vocês é do escritor Vladimir Nabokov e é uma aula dele sobre a metamorfose. Vocês sabem que além de grande escritor, ele também foi professor universitário de literatura, né? E gosto de começar com essa citação porque a Metamorfose, sem dúvida, é uma novela sombria, é uma novela que nos toca a todos por tratar de questões familiares, de trabalho, questões que ainda são muito contemporâneas. Mas, por outro lado, como a gente vai ver, existem esboçadas aqui linhas de fuga que o Gregor, infelizmente, não consegue aproveitar, mas que são colocadas. Eu acho que esse é um gesto comum na obra do Kafka. Apesar de normalmente essas chances não serem aproveitadas, como foram aproveitadas algumas vezes em Contemplação, elas estão lá. Muitas vezes a transformação em animal, e a gente vai ver que os animais aparecem em muitas narrativas do Kafka, esboçam algum tipo de saída. Tem essa frase conhecida do Pedro Vermelho, que é o macaco que é o protagonista da história Relato para uma Academia, e ele diz que ele não busca liberdade, mas que ele busca outra coisa. Liberdade talvez não fosse possível, mas haveria ainda outras soluções. Em algum momento da metamorfose, a irmã entra no quarto e se pergunta se o Gregor não saiu voando por aí. É engraçado que ele possa subir as paredes, né? E que talvez ele não tenha se dado conta dessa possibilidade de começar uma outra vida, né? Bem, mas aí também seria outra história. Eu quis começar também com essa leitura um pouco mais positiva do Nabokov, porque estamos todos um pouco Gregor Samsa em quarentena, né? Quer dizer, bloqueados, fechados no nosso próprio quarto e tendo que nos confrontar também com essa metamorfose interna, que é a vida longe dos amigos, da sociedade, do trabalho. Então, primeiro, algumas informações sobre o processo de escrita do texto. Kafka escreveu Metamorfose em 20 dias. A gente tem relato disso tanto nos diários quanto nas cartas que ele continuava trocando com a Felice. Né? Na aula passada, a gente disse que o veredito foi escrito no meio dessa correspondência. A mesma coisa vale para a Metamorfose. Ou seja, é importante tê-la também como um tipo de interlocutora, não só como uma leitura passiva, mas como interlocutora literária do Kafka, assim como o Max Brod, um amigo. E nessas cartas o Kafka reclama da impossibilidade de continuar escrevendo por, por causa do trabalho. Então já começa muito cedo na literatura dele essa oposição entre tempo de escrita e tempo de trabalho, sobre como o tempo de trabalho impede a escrita. A gente lembra que o Veredito foi escrito de uma tacada só, né, numa noite só, e o Kafka disse que gostaria de ter feito a mesma coisa com a Metamorfose. Quando a ideia apareceu para ele, parecia que seria uma narrativa curta. Mas conforme foi escrevendo, ela foi se ampliando, e no meio houve uma viagem de trabalho que interrompeu ainda mais, ou seja, a gente quase fica sem a Metamorfose por causa de uma viagem de trabalho. Então a gente tem um Kafka com 29 anos de idade, que entre 17 de novembro e 7 de dezembro de 1912 escreve essa obra. Nela a gente encontra diversos elementos do contexto social dele e de elementos biográficos, né? Começando do nome Samsa, que repete, né, as posições de letras e consoantes de Kafka, mas também, como alguns comentadores vão apontar, é uma história sobre ascensão e queda social também, né? Quer dizer, essa fatalidade que cai sobre a família Samsa tem um impacto material também. Eles vão precisar
conseguir trabalhos, eles vão precisar mudar do apartamento. E essa ascensão e queda geracional que passa pelas gerações era muito comum das famílias judaicas, né? Então, a gente já falou um pouco sobre como o pai do Kafka vem do campo e aí tem um pequeno sucesso comercial, tem uma loja de razoável sucesso em Praga e consegue então se tornar isso que a gente chama de judeu assimilado, né? Ainda que o antissemitismo crescesse aos poucos em Praga, consegue estabelecer uma vida. Cabe à geração do Kafka arrematar isso definitivamente, né? Coisa que ele não consegue, inclusive por causa das guerras. Aqui o movimento é semelhante, né? Novamente, a gente falou sobre isso na leitura do Veredito, esse filho que não vai conseguir se estabelecer nos moldes da família burguesa como o pai fez. Tanto aqui quanto biograficamente. O próprio Kafka também não vai conseguir fazer isso, né? A Metamorfose teve algum sucesso, né? Eu já disse para vocês que o Kafka teve longe de ser de ser reconhecido como grande escritor na época, mas pela Metamorfose ele recebeu um prêmio e a admiração de alguns escritores. O Musil, por exemplo, foi um escritor que gostou muito e que se esforçou pela publicação da novela. Os próprios editores também. O Kurt Wolff, que vai ser esse editor do Kafka. Mas isso, quer dizer, quase como exceção. O Kafka não tem um reconhecimento grande de grande escritor nacional ou algo do tipo. É no pós-guerra, né, que a recepção do Kafka vai tomar um nível realmente global, por assim dizer. A Metamorfose é um dos clássicos da literatura, né? A gente vê essas grandes coleções de literatura universal, de jornal e coisas assim, e a Metamorfose está sempre presente. É impressionante, né? Porque é um livro relativamente recente, é um livro que tem um pouco mais de 100 anos, e é um livro que funciona tanto no nível acadêmico mais elevado, quanto no nível pop. Sempre que um humano se transforma num monstro, a gente lembra do Gregor Samsa. Então você pensa num filme como, por exemplo, A Mosca, ou ficção científica e terror desse tipo, né? O Kafka está presente, a Metamorfose está presente sem dúvida. E eu penso agora, recentemente, o escritor escocês Ian McEwan escreveu agora A Barata, lançou agora no fim do ano passado, que é uma sátira do Brexit em que um homem acorda transformado em primeiro-ministro durante esse contexto todo, né, de crise com a União Europeia. Enfim, trago esses dois exemplos muito diferentes, né, para lembrar da importância dessa obra. Você tem uma barata chamada Kafka, né, o rock nacional, você tem incontáveis adaptações para o cinema, para o teatro, para animações. E recentemente um professor que conta a história também de um ministro da educação que acorda transformado em um espetinho de kafta. Então, para começar pelo início, essa abertura, né? Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Essa é uma abertura de texto que se coloca ao lado de grandes aberturas da história da literatura, né? Isso além de ser um feito literário do escritor, ela também já marca um movimento sobre o qual a gente conversou na aula passada. Se a gente pensar num modelo narrativo comum, romântico, mesmo realista, a gente aos poucos é introduzido na história, é introduzido aos personagens, até que em algum momento há um conflito, né? Um conflito que normalmente tem um desfecho em clímax, né? Um grande desfecho. Percebam que aqui esse grande momento, esse momento mais alto da narrativa, está nas primeiras frases dela. Então, sem que a gente saiba quem é Gregor Samsa, onde ele mora, a gente recebe essa informação completamente despreparados, né, de que ele se transformou num inseto monstruoso. E isso vai ser comum em outras histórias do Kafka, né? O processo tenta começar no mesmo tom, assim, também. O conflito é colocado logo na primeira frase e a partir daí é uma repetição em torno desse conflito e não uma solução.
O clímax da narrativa está no começo, não no fim. E no fim, onde a gente espera uma solução desse conflito inicial, o que a gente encontra é uma repetição burocrática daquelas condições, mais ou menos. Porque nem a morte do Gregor ela não tem um tom dramático que deveria ter. Daí a diferença com o trágico, né? Se a gente lembrar da poética do Aristóteles, a tragédia se recai sobre grandes pessoas, sobre pessoas superiores, né? Aqui não, aqui trata-se de um trabalhador comum, e esse momento da morte não vem também como uma grande lição, como poderia ser no caso do gênero parábola. A gente não aprende muito no sentido de uma moral da história, né? É uma morte absolutamente banalizada. A gente já falou sobre como Kafka tem um gosto pelo material, né? Então lembram aquele movimento que a gente fez, saindo do contemplação, em que as descrições ainda privilegiavam certos elementos obscuros, elevados, e aos poucos o Kafka parece que vai descendo ao chão do material, e em poucas histórias isso fica tão evidente quanto aqui na Metamorfose, porque o ponto de vista do narrador tá literalmente no chão, junto com esse inseto, né? E aí é como se a gente visse o quarto, visse a casa também a partir de lá. Também o corpo do inseto, né? E aí logo depois desse começo bombástico a gente é apresentado a esse corpo que é descrito não com o pânico de quem acabou de se transformar, mas quase como se fosse um biólogo descrevendo, né? Passa a impressão de um relato científico, que aí já tá, e aí realmente tem um distanciamento enorme da literatura expressionista. Isso já notava o próprio editor do Kafka, quer dizer, tem alguma coisa de diferente aqui. Essa descrição material, detalhada, de portas e janelas, da comida, do próprio corpo do animal, né? Então, quando ele se pendura na porta, quando ele abocanha a fechadura e tenta abrir a porta, escorre um líquido marrom. O Kafka tem um cuidado muito grande e ao contrário da literatura realista, que tentava, a literatura francesa, por exemplo, tentava descrever com o máximo de detalhes um ambiente, quase num exercício um pouco de virtuose literária, no Kafka há uma precisão do detalhe, mas esses detalhes todos parecem importar para a história. Esses detalhes ficam em suspensão em cima daquela corda bamba da verossimilhança que eu falei. Passam a impressão de que querem dizer algo mais, mas nunca dizem. Então são descrições precisas que dão a entender algo que o leitor nunca descobre de fato o que é. Vocês pensem, por exemplo, no detalhe da maçã. A gente vai falar mais dela adiante. Essa maçã que fica incrustada na carapaça do Gregory, que a gente, como leitor, quase não consegue tirar isso da cabeça depois. Por que a maçã? O que significa essa maçã? O que significa essa maçã incrustada no corpo? É um tipo de descrição muito plástica. A primeira aula a gente conversou sobre como um dos interesses do curso era mostrar como uma diversidade muito grande de correntes críticas se debruçam sobre a obra do Kafka e tiram dela os significados mais diretos, às vezes até contraditórios, né? Uma das correntes que oferece uma leitura interessante sobre a metamorfose é uma leitura social. Vocês veem que logo em seguida esse homem acorda transformado num gigantesco inseto e a preocupação dele é com a hora, com o trabalho. Ele percebe que ele está atrasado, ele sabe que ele perdeu o trem e está pensando se ainda conseguirá pegar o próximo. Em seguida, ainda na cama, ao invés de pensar sobre o que aconteceu, como é que alguém acorda transformado, a gente acompanha o narrador num tipo de viagem interna, pensando sintomaticamente sobre o trabalho. Então cito: que profissão cansativa eu escolhi? Entra dia, sai dia, viajando. Fim da citação. Então ele estranha o próprio corpo, mas o monólogo interior continua reclamando das condições de trabalho. Ele não liga uma coisa a outra necessariamente. Então a literatura do Kafka deixa espaço para o leitor trabalhar, né? E esse leitor muitas vezes se frustra por não conseguir dar uma interpretação total ao texto, mas ele tem muito espaço para trabalhar, né? Então, cito: acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. Fim da citação. Como se
e aí isso quem coloca é o leitor, isso não está no texto, como se as condições de trabalho tivessem produzido de alguma forma a transformação. Então, são dois níveis, né? Há um nível no texto, esse texto convida a certas hipóteses de leitura, mas nunca as confirma. A gente vai ver esse movimento durante toda a aula, nas diversas possibilidades de interpretação do texto. Nenhuma dá conta de tudo, né? São aquelas múltiplas frequências em que o texto funciona. Adiante ele fala de uma grande ruptura. Essa grande ruptura, ironicamente, não é ter se transformado em inseto, mas seria pedir demissão do trabalho. Aqui se esboça aquilo que eu falei no começo com uma linha de fuga não aproveitada. Se nessa microleitura que eu estou propondo, que é o mundo do trabalho, quer dizer, o trabalhador explorado é animalizado e chega a essa conclusão e pensa em pedir demissão, isso não acontece no texto, né? Mas está esboçada, está desenhada. Claro, a gente sabe que as pessoas têm trabalhos ruins não porque elas querem, mas porque elas precisam trabalhar. E isso está muito bem descrito nessa cena inicial, né? É um trabalho que ele não gosta, ele não tem condições de ir trabalhar, porque está transformado num inseto, mas está preocupado e precisa ir, né? Como um trabalhador que acordasse doente e atrasado para o trabalho, mas sabe que precisa ir ao trabalho porque não pode ser demitido. Num dos trabalhos que vocês entregaram, eu chamei a atenção de uma aluna para a questão do humor do Kafka. Então, se há um lado dramático nesse começo, também tem um lado absurdo, né? Cômico. Olha essa passagem. Queria primeiro levantar-se calmo e sem perturbação, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã, e só depois pensar no resto, pois percebia muito bem que na cama não chegaria com as suas reflexões a uma conclusão sensata. Fecha aspas. É um tipo de afirmação que parece que a gente ouviria uma risada de auditório depois também. Então, como assim, depois do café vai pensar no resto? O cara está transformado num animal. A gente está ainda num registro realista aqui. E essa é uma das tensões da história, né? É uma história realista ou não? Ela tem um momento não realista, que é essa transformação, mas todo o resto corre na normalidade. Adiante, por exemplo, quando o chefe chega em casa e as pessoas ficam sabendo da transformação, o chefe e a família, o Gregor diz: vou logo me vestir, pôr o mostruário na mala e partir de viagem, tentando convencer o chefe, né? Mas como assim? Como assim ele vai... esse inseto gigante vai colocar um terno e vai viajar? É difícil, quer dizer, não é óbvio, mas é importante tentar manter essa dupla frequência do trágico e do cômico ao mesmo tempo. O Modesto Carone fala no Pós-Fácil, e a crítica sempre cita isso, né? Depois de escrito o primeiro capítulo da Metamorfose, o Kafka teria lido ele num café para os amigos, e Kafka e amigos teriam gargalhado, ouvido a história gargalhando. Então esse nível do humor, do absurdo, está colocado, né? Coisa um pouco Monty Python, parece, assim, um constrangimento óbvio que é tratado com a normalidade. Isso produz um efeito estranho, né? Um efeito de riso. Joga uma luz estranha também sobre as condições normais, o que tem algo de subversivo também. É um humor um pouco subversivo nesse sentido. Então, só para a gente continuar prestando atenção nas mesmas coisas, né? Reparem nos elementos arquitetônicos novamente. Inclusive, vocês encontram na internet uma planta do apartamento do Samsa. Dá para ver que o Kafka tomou cuidado, né? Quando ele narra, ele tinha uma espacialidade em mente. Reparem como a janela, que em narrativas anteriores podia ser efetivamente um caminho para a liberdade, aqui já aparece quase completamente bloqueada. É uma janela invernal, é uma janela que tem um grande muro, e para a qual ele vai olhar melancolicamente, né? A janela se torna mais um lugar melancólico, de lembrança daquilo que foi perdido, da condição anterior. As portas bloqueadas, absolutamente bloqueadas, né? Prestem atenção nessas pequenas descrições materiais que contêm uma carga simbólica e na transformação delas aos poucos na literatura do Kafka. Na aula sobre o veredito, a gente conversou também sobre a judicialização da vida, sobre como muitas figuras de poder, de autoridade, acabam se misturando, né? Então você tem pai,
chefe de escritório, policial e Deus. Esses personagens têm características que são um pouco intercambiáveis, né? Vê essa citação, por exemplo. Não bastava realmente mandar um aprendiz ir perguntar se é que havia necessidade desse interrogatório? Tinha de vir o próprio gerente? Era preciso mostrar com isso à família inteira, inocente, que a investigação desse caso suspeito só podia ser confiada à razão do gerente? Fim da citação. Então aqui está o Gregor se perguntando, né, sobre o escândalo que é esse chefe, por um atraso de um funcionário, sair de lá, invadir de alguma forma a casa e exigir que esse trabalhador adoentado abra a porta, né? Então, se a gente estava no começo numa história quase fantástica de transformação, né, ao modo da fábula, de repente parece que a gente está num romance policial em que a figura do chefe e do policial e do advogado de acusação se misturam, né? Novamente, tem sempre uma suspeição que já é culpa e que não inclui um direito de defesa. Tem uma crueldade nisso, né? O bicho tenta falar, tenta se comunicar e não consegue. Isso é doloroso, estranho e ao mesmo tempo absolutamente realista. A gente sabe como as cortes funcionam em certas condições em certos países. Uma condição de suspeita permanente, parece, né? Como se cada cidadão fosse um suspeito em potencial. Hoje a gente vai ver como a obra do Kafka tem um caráter um pouco profético, assim. Há uns 2 anos atrás, a revista Spiegel colocou o Kafka na capa, né, como Vorseher, aquele que vê, aquele que prevê, né, que faz profecias. E realmente, assim, obviamente não de um ponto de vista místico, mas o Kafka antecipa, né, ele tem antenas sociais muito bem sintonizadas. E quando a gente vê a ascensão de estados totalitários, a Alemanha nazista, a maneira com que as polícias políticas nos estados soviéticos funcionavam também, o controle social de Big Data que alguns estados asiáticos fazem, alguma coisa disso já está aqui, né? Quer dizer, quando esse chefe, o grande chefe do escritório, vem até a casa do pai com uma autoridade, saber por que esse cara perdeu um trem. E o Kafka, novamente, através da descrição material dos detalhes, ajuda a construir o sentido da narrativa. Reparem que esse chefe de repartição, por algum motivo, está usando botas de verniz quando ele chega, né? Essa posição do olhar do Gregor, né? Dos sapatos, de quem olha a pisada do ponto de vista de quem é pisado. Isso é muito forte, né? Vocês veem que a figura da irmã é importantíssima na novela, né? E aqui a gente começa numa outra linha interpretativa do texto, por assim dizer. Se antes a gente estava falando de questões sociais, de relações de trabalho, de exploração, aqui a gente entra num nível um pouco mais psicanalítico da sexualidade. Percebam que a irmã, fora a mãe em alguns momentos, é a única figura de conforto e de confiança do Gregor, né? O desejo sexual dos protagonistas do Kafka pelas mulheres, uma coisa comum nas obras, aqui aparece na forma dessa irmã e na forma de um desejo incestuoso reprimido, por assim dizer. Notem a descrição quase sempre maliciosa do narrador sobre as roupas ou sobre o estado de ânimo da irmã. Então, primeiro ela sai correndo da casa para procurar um médico e o Gregor pensa: nossa, mas como assim ela já se vestiu? Ela estava no quarto antes, né? Quando o patrão ameaça ir embora, o Gregor pensa que a irmã é que conseguiria manter ele ali na casa porque ele é um amigo das mulheres, né? Quando ela entra no quarto, ela já está quase completamente vestida, que tem um pequeno destaque no quase. Quando ela toca violino na sala para os inquilinos, e esses inquilinos são descritos como pessoas barbudas, a gente vai ver que isso é um sinal de virilidade comum em alguns personagens do Kafka, o Gregor quer puxá-la pela saia para que toque para ele no quarto. E por fim, no quarto, eu cito, Gregor se levantaria até o seu ombro e beijaria o seu pescoço, que ela conservava sem fita ou colar desde que entrara na loja. Fim da citação. Então a irmã é a figura feminina, como essas outras figuras femininas vão ser perseguidas sempre, tanto pelo protagonista quanto pelas instituições. Então tem uma disputa pelo domínio do corpo dessas mulheres. Essas mulheres, e isso a gente vai conversar mais sobre na discussão do processo, elas têm um poder.
Os protagonistas percebem isso muito rapidamente e aí tentam justamente fazer com que elas trabalhem em prol dos interesses deles, né? Como, por exemplo, nessa cena em que o Gregor tenta fazer com que a irmã convença o chefe. Isso vai acontecer com a Lene no processo, vai acontecer com a Frida no castelo e em outras histórias também. Então é quase um tipo de cafetinagem, por assim dizer, né? O protagonista não abre mão dessas mulheres, tem um ciúmes, também quer exercer um controle sobre elas, mas faz com que elas também atuem em favor dos seus interesses. A gente também vai ver adiante que a metamorfose não é só do Gregor, mas da família inteira. O Gregor se transforma em inseto, o pai, como a gente vai ver adiante, deixa de ser aquela figura moribunda e se torna um trabalhador, e sobretudo a irmã, que no começo da história era vista como meio inútil pelos pais, que só dormia, ainda como uma menina pelo Gregor, aos poucos, né? Quer dizer, quando a figura do Gregor sai de cena, a figura da irmã cresce, ela passa a assumir certas responsabilidades na casa, depois consegue um trabalho, cuida da mãe, e por fim ela mesma passa por uma metamorfose, quer dizer, de criança para moça ou para mulher adulta, e termina com os pais pensando já num casamento e coisa assim. Vamos partir para análise de algumas das cenas, né? Então você tem a primeira cena de expulsão do Gregor da sala, que é uma cena muito dramática, né? Uma leitura muito intensa, muito aguda. E nela a gente vê uma inversão que vai acompanhar a obra inteira. O nosso ponto de vista é de um humano animalizado. Mas como a gente está junto com ele, ainda que ele tenha um corpo animal, é um ponto humano, né? É o ponto de vista de um humano num corpo não humano, por assim dizer. Isso é estranho, mas também é comum na história da literatura, né? Quando a gente criaturas fantásticas, anjos, demônios, deuses, animais, se a gente for pensar na cosmologia ameríndia, ciborgues, androides, máquinas, inteligências artificiais e por aí vai. Então é um recurso literário potente, não é o que o Kafka não inventa, né, mas do qual ele se utiliza muito bem. Um humano em um corpo não humano. Por outro lado, a violência constante com que o Gregor é tratado vai aos poucos animalizando essas outras pessoas. Na cena da expulsão, em que o pai dá um chute grande no Gregor, bengaladas, gritos, né? É muito violenta a cena. A nossa empatia do narrador tá com o animal humanizado Gregor, né? É vista a partir dele, e não com o humano animalizado pai. Esse pai também tem características não humanas, né? Eu chamo de animal nesse sentido. O som estranho que nessa cena tem um som estranho, né? Que não vem do Gregor, mas vem do pai. Um tipo de sibilar, assim. E que coloca a cena naquela corda bamba da verossimilhança de que eu falei. Cito, a voz atrás dele já não soava como a de um pai apenas. Fim da citação. Então soava como o quê? É a descrição de uma cena familiar, de uma briga familiar, mas ao mesmo tempo tem outras camadas enterradas, parece. Parece também uma cena mais antiga. Um grande pai, um tipo de Deus que expulsa, como se fosse uma versão moderna da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Então, expulso do mundo dos homens, a sala, esse espaço mais coletivo da casa, expulso do trabalho também, do mundo social exterior, o Gregor tem que voltar para a solidão do seu quarto. Um tipo de exílio interno, né? Então tem uma carga dramática que interfere, né? É uma cena de expulsão familiar. Por outro lado, um outro nível da dramaticidade dessa cena está justo no corpo do Gregor, né? A descrição é longa sobre a dificuldade de locomoção, a dificuldade dele se compreender nesse novo corpo, que não é um corpo padrão, que não é um corpo para o qual a sociedade está adaptada. Então, seria possível dizer, sem exagerar, que um dos temas principais dessa novela é esse corpo fora do padrão, esse corpo que não pertence, esse corpo que é rechaçado pela sociedade. Desde o nível linguístico até o nível comunitário e até na organização arquitetônica mesmo. A gente vê que se alguém tivesse aberto uma das folhas da porta para ele passar,
uma parte muito grande da dramaticidade dessa cena desapareceria. Quer dizer, o pai não precisaria chutar o corpo do filho para dentro do quarto. Se as coisas estivessem um pouco melhor adaptadas, mas elas não estão. Então é uma cena impressionante que ressoa em vários níveis, né? O que tem de universal aqui, talvez, se a gente puder usar esse termo fora de moda, é a relação geracional que está colocada de pai e filho. E por que ela continua sendo tão interessante? Porque ela se desdobra no tempo, né? Então a gente poderia pensar hoje, a partir disso que eu falei, tendo em mente essa transformação do corpo, é uma cena trágica comum ainda hoje, né? Que são pessoas que são expulsas das casas dos pais porque o seu corpo não reproduz uma certa... O seu corpo, a sua identidade não reproduzem uma certa norma sexual de gênero dominante. Então seria possível pensar num ensaio, por exemplo, de um Gregor trans, de um Gregor travesti, num Gregor, futuramente um Gregor ciborgue, por aí vai. É um texto que se desdobra no tempo, que convida a novas leituras, né? Uma das coisas que o Walter Benjamin percebeu, e é impressionante porque o ensaio dele é um ensaio muito cedo, né? A obra do Kafka estava longe de ter a importância que tem hoje, e o Benjamin já compreende muita coisa nesse ensaio. Uma das coisas que está ali é essa inversão que aparece aqui na Metamorfose, que já aparecia também no Veredito, que é uma inversão de quem sustenta a casa. O Benjamin fala um pouco mais, palavras mais fortes, né? Quem parasita quem. Então, ao invés do pai sustentar o filho, é o filho quem sustenta o pai. O pai parasita o filho, o Benjamin diz, né? Então, no caso da Metamorfose, tem a falência da loja do pai, toma como solução o Gregor, que se torna um trabalhador excepcional e consegue sustentar a família toda. E o Gregor se orgulha disso, isso fica claro para o leitor, né? E em oposição, quando ele não consegue mais sustentar a casa, ele se envergonha e isso passa a ser um peso grande para ele. Então uma parte grande da desumanização pela qual passa o Gregor não tem só a ver com a transformação física, mas tem a ver com a posição social dele dentro da casa. Ele se orgulha, ele organiza a própria identidade a partir desse lugar de provedor, e no momento em que ele não pode mais desempenhar esse papel, a coisa rui. Novamente, a relação um pouco incestuosa que ele tem com a irmã também passa por isso, né? Esse sonho que ele tem de mandar a irmã para o conservatório contra o desejo dos pais também passa por isso. É muito forte aqui, na obra do Kafka como um todo, é uma masculinidade que é colocada em crise quando os seus dois pés fundamentais desaparecem, né? Por um lado, essa posse do corpo feminino, essa posse sexual das mulheres. Por outro lado, esse papel de provedor do lar, né? Do ponto de vista do pai, se a gente pensar nas figuras do pai, tanto do Veredito quanto da Metamorfose, a gente tem mais ou menos a mesma história. E não por acaso o Kafka pensou em publicar esses textos juntos, junto com o Foguista, num volume que seria chamado Os Filhos. Então, vamos pensar do ponto de vista desses pais. Eram duas figuras assim, quase infantilizadas, emasculadas, né? Que eram sustentados pelos filhos e que, do ponto de vista de uma virilidade, não tinham mais relações com mulheres, né? A mãe está aí, mas também a gente só depois é que vai perceber uma intensidade maior da relação dela com o pai. Então, aí há algo de extraordinário acontece, a ordem de afogamento que o pai dá no Veredito, e aqui a transformação do inseto, e aí os pais retomam o vigor anterior às custas do declínio dos filhos. E a conotação fálica é evidente, assim, né? Sempre, claro, sempre com essa descrição, na descrição que o Kafka tem, né? Com o cuidado de não entregar o jogo, mas os pais eles sempre aparecem um pouco enrolados em si mesmo, né? Cabisbaixos, usando esse roupão, essa camisola feminina, até esse momento de inversão, de irrupção, e aí você tem um crescimento, né, um entumecimento, que é quase sobrenatural. Eu cito: o mesmo homem que costumava ficar enterrado na cama exausto quando Gregor partia para uma viagem de negócios, que nas noites de regresso o recebia de roupão na cadeira de braços, aí eu pulo uma parte, continua a situação. Agora, porém, ele estava muito ereto. A gente vai ver essa postura mais umas 2 ou 3 vezes na novela, né? Então, de uma posição infantil, de uma posição
de uma posição impotente, essa posição ereta que vem depois do pai rejuvenescido diante do filho, do pai que retoma tanto o poder financeiro quanto o poder sexual da casa, por assim dizer, né? E o Gregor parece que se dá conta disso, né? Ele perde, de alguma forma ele tinha influência no futuro da irmã, ele queria mandar ela para o conservatório contra a vontade dos pais, ao que parece a vontade dele como provedor prevaleceria, né? Mais adiante, já no fim da novela, você tem esse quadro da Vênus em pele, a imagem de uma mulher com um casaco de peles, né? Que o Gregor tinha recortado de uma revista. Aqui tem a crítica concorda que tem uma referência explícita ao romance A Vênus das Peles, né? Do Sacher Masoch, que é um clássico da literatura erótica, que depois vai ser popularizado, entre outros, pelo Freud, que a partir desse Masoch cunha o termo masoquismo. E essa Vênus em pele, ela é uma figura muito parecida com o que está no quadro aqui. E num dos momentos finais, né, quando o Gregor está ali se agarrando à vida ainda, mas já em plena decadência, as mulheres da casa, já sob novo domínio do pai, vão tirar os móveis do quarto e vão tirar também esse quadro. E aí eu cito: então viu, saliente na parede de resto vazia, a imagem pendurada da dama toda vestida de peles. Rastejou às pressas para o alto e comprimiu-se contra o vidro, que o reteve e fez bem à sua barriga quente. Bem, esse calor, essa sucção, aqui são elementos eróticos muito fortes, né? Mas já anunciando também essa morte futura. Ele perdeu o controle dessas duas mulheres da casa e aí tenta se agarrar desesperadamente ali, né? A imagem dessa mulher futura com quem ele talvez fosse ter algo, fosse fazer a própria família, que a gente sabe que não vai acontecer mais. Então o Willi Haas, que é um germanista importante, tem uma tese interessante sobre a obra do Kafka, de que é uma obra que trata sobretudo sobre esquecimento. E acho que ajuda a pensar também a metamorfose, né? A gente falou sobre como, do ponto de vista social e sexual, a identidade do Gregor vai desaparecendo, desmoronando, por assim dizer. E conforme ele adentra cada vez mais nessa animalidade, né, a gente vê que primeiro o corpo se transforma e ele continua até conseguindo falar no começo, mas aos poucos a fala dele vai se tornando também num grunhido animal. Ele vai se perdendo dentro desse novo animal. E tem essa cena muito emblemática, né, da irmã que quer ajudar o Gregor a andar pelas paredes e pelo teto e que por isso vai afastando os móveis, e da mãe que se recusa, né, que fala que tem esperança de que o filho volte ainda e que essas mobílias, essas memorabilias, né, talvez o ajudassem a se lembrar de quem ele era. E quando o Gregor percebe isso, ele também se censura, né? Cito: tinha realmente vontade de mandar que seu quarto, confortavelmente instalado com móveis herdados, se transformasse numa toca em que pudesse então certamente se arrastar imperturbado em todas as direções, ao preço, contudo, do esquecimento simultâneo, rápido e total do seu passado humano. De fato, agora já estava próximo de esquecer, e só a voz da mãe, que havia muito tempo não escutava, o havia sacudido. Fim da citação. Então essa mãe que não, de alguma maneira prevendo o fim do filho, tenta lembrá-lo, né? Tenta manter as coisas como que elas eram com alguma esperança. Vocês lembram da narrativa As Árvores que a gente leu na Contemplação? Né? Lá tem uma neve que vai aos poucos cobrindo os galhos, e lá ela ainda tem uma hipótese otimista no final, né? Ela é coberta pela neve, mas ela tem as raízes embaixo que vão mantê-la viva. E aqui, da mesma maneira, aqui ao invés de neve é poeira, né? O Gregor, conforme ele vai sendo esquecido, conforme ele vai se esquecendo dele mesmo, tem uma poeira que funciona um pouco como índice desse esquecimento, vai caindo sobre tudo, né? Como aquela neve caiu. E de forma diferente do que daquela neve, aqui as raízes também vão sendo corroídas e ressecadas. Então, saindo desse nível mais psicológico, vamos pensar um pouco em estrutura literária. Percebam como a novela inteira é bem pensada, né? Tem 3 partes, que são numeradas, inclusive.
tamanho do texto muito parecido, a densidade de acontecimentos também muito parecida. Mas, como se trata de Kafka, né, como a gente começou conversando, tem uma repetição. É muito estranho escrever uma novela ou escrever romances em que as coisas não aconteçam, né? São pequenos detalhes, pequenas variações sobre o acontecimento inicial. Então vocês vejam, por exemplo, que o fim do primeiro capítulo e o fim do segundo capítulo são quase idênticos. O Gregor, por algum motivo, tenta sair para a sala e é reprimido violentamente pelo pai. E aí variações, né? No primeiro o pai usa uma bengala, que para mim remete à espada de fogo do anjo que expulsou Adão e Eva do paraíso. No segundo capítulo você tem as maçãs, né? O pai vai bombardear, a palavra do Gregor, vai bombardeá-lo com maçãs que ele joga e uma dessas maçãs fica incrustada nas costas dele, né? Para mim também aí teria uma referência bíblica. Por fim, no terceiro capítulo, o Gregor nem tenta mais sair, já morreu. Mas é como se tivesse tudo já colocado na primeira página. Isso é uma coisa... A estrutura do enredo kafkiano, por assim dizer, já está colocada de início. A surpresa está no início da narrativa. Vocês veem que muito tem a ser dito, né? Tem uma literatura, uma fortuna crítica gigantesca sobre essa obra, que, como eu falei, funciona tanto no nível pop quanto no nível erudito. E o que eu tentei fazer nessa aula foi esboçar possíveis linhas críticas, né? A partir do próprio texto, de pontos de descrições materiais, de pontos fundamentais, abrindo a possibilidade de leitura. Claro, algumas leituras funcionam melhor do que outras. Tem textos do Kafka em que a questão metafísica está muito mais colocada, em outros a questão da sexualidade, em outros a questão do corpo, em outras o nível institucional, a opressão do trabalhador. Então a gente tentou atacar o texto aqui por vários flancos, tentando encontrar aqui e ali um significado externo que ajudasse a orientar a narrativa, mapeando imagens, movimentos, referências da tradição, mas o texto, e isso é uma tônica em toda a obra do Kafka, se recusa a uma interpretação apenas, ou a uma interpretação totalizante da obra, por assim dizer. Vocês pensem que a Metamorfose especificamente lembra muito uma fábula, né? A transformação do humano no animal. E ao contrário da fábula, não vem a lição de moral no final. Não surge uma grande chave de leitura que explique por que o que aconteceu, e tampouco tem uma resolução do acontecido, né? O Gregor não foi punido por Deus, ele não foi punido pelo chefe, ele não foi picado por uma aranha radioativa, por assim dizer. Aconteceu o que aconteceu. Então Kafka é um mestre em descrever com precisão e ao mesmo tempo deixar esses grandes espaços em que o leitor e o crítico podem agir. Mas ele também toma cuidado para que nenhuma dessas leituras dê conta de toda a obra. Como eu falei, essa corda bamba da verossemelhança em que ele se mantém é também uma estratégia de negar uma leitura total. Se ele tivesse pesado um pouco mais a mão em certos elementos, simbólicos, a gente poderia fazer uma leitura bíblica. Se ele tivesse continuado falando sobre as condições de trabalho, a gente poderia fazer uma leitura mais sociologizante. Mas são frequências que coexistem na obra, né? E isso não é por acaso, isso sem dúvida o escritor Franz Kafka buscava. Então vocês vejam que ele toma esse cuidado logo na primeira página de dizer que não foi um sonho, né? Também seria uma leitura possível. Não é um sonho. Também não é uma metáfora. A descrição, quase em tom de relatório, do texto não permite que seja uma metáfora, né? É complexo demais, é realista demais. É o Roberto Schwartz que tem um ensaio muito interessante que já no título decide pra gente. Uma barata é uma barata é uma barata. Quer dizer, não é uma metáfora, não é um símbolo. Qualquer tentativa de reduzir essa barata a algo que não seja a própria barata vai ser uma interpretação falha. O que não significa que a gente não
não possa ser convidado pelo texto a pensá-lo em outros níveis de significado, que é o que a gente tentou fazer nessa aula, né? E níveis que às vezes estão em competição, são níveis que às vezes são opostos. Você tem um nível teológico, tem um nível sexual, ambos muito presentes. O nível social, o nível biográfico, muita coisa aqui aponta para a própria vida do Kafka. Né? Seria possível também uma leitura do ponto de vista da historiografia literária, de como o gênero tragédia grega em 3 atos, ou o gênero parábola, ou o gênero conto fantástico foi sabotado, foi monstruosificado, sofreu uma metamorfose. Ou seja, é um texto potente, né? Um texto funciona como um prisma de interpretações. Aqui está colocado o incômodo do leitor do Kafka, que termina reconhecendo muita coisa e ao mesmo tempo sem saber exatamente sobre o que é essa história. E por outro lado, aí está a grandeza dessa obra. Então a gente chegou ao fim da aula e, como de costume, agora alguns exercícios de leitura. Vocês vão ver que alguns desses exercícios parecem muito simples. O exercício de mapear o texto, de mapear repetições de imagens e procedimentos. É que eu acho, minha experiência como leitor de Kafka aponta que tem constelações em funcionamento. E se elas não oferecem uma chave de leitura simbólica total, elas nos permitem enxergar o movimento do texto e a maneira com que as coisas em um momento significam algo e na outra passam a significar outra coisa. E claro, também nos ajudam a pensar sobre esses objetos, fora do mundo estritamente literário, né? Então, um campo de pesquisa que tem começado recentemente, que eu tenho achado muito interessante, é pensar literatura e alimentação, por exemplo. Então, você tem um pesquisador, um historiador da comida, que vai fazer uma leitura do Grande Sertão Veredas a partir do que eles comem e daquele personagem que é o grande cozinheiro do bando. E aí você tem passagens ali realmente que estão descrevendo o procedimento literário do Guimarães, a formação do Brasil e por aí vai. Ou seja, comida tem uma história, tem implicações culturais, é um tema muito interessante e pouco tratado. E aqui, então esse é o primeiro exercício de leitura que eu quero propor, aparece muita comida, aparece muitas pessoas comendo, aparecem muitos rituais de comida, né? As pessoas comem juntas ou comem, no caso do Gregor, come sozinho. O pai toma longos cafés da manhã. Depois da transformação, o Gregor prefere alimentos que não sejam frescos. O almoço e o jantar são sempre grandes momentos, são grandes cenas, né? Então, o primeiro exercício é mapear a presença da comida, a presença da alimentação e tentar relacioná-las do nível mais imediato no texto, como elas funcionam no texto, até num nível social mais amplo, exterior, né? Sobre isso que eu falei, essa importância cultural da comida, os tabus e os ritos, né? O pessoal que tiver proximidade com a antropologia vai se divertir nesse exercício. O segundo exercício é parecido com o primeiro, mas vai falar sobre a questão da teatralidade da obra do Kafka e dos gestos, né? Então é um convite a que vocês percebam o movimento dos corpos dos personagens como ele é descrito e como isso parece muito... O modo de descrição lembra muito teatro. Tem quase uma ritualística, por assim dizer, sobre como as pessoas se cumprimentam, gesticulam, o tom de voz que elas usam. Então dou um exemplo simples, assim, mas que ajuda a gente a pensar. São 3 inquilinos e tem o líder, né, e a dupla, que fica sempre atrás seguindo as ordens desse líder. Cito: seus 2 amigos, que já estavam escutando fazia algum tempo, as mãos completamente calmas, iam agora saltitando bem atrás dele, como se temessem que o Sr. Samsa pudesse entrar na antessala à sua frente, interrompendo a ligação com o chefe. Fim da citação. Então vocês vejam que interessante, né? Isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Como certas descrições materiais do Kafka reforçam o sentido mais amplo da narrativa. Então, ao invés de dizer que são 2 puxa-sacos, que são 2 parasitas do chefe, que são 2 figuras que não têm autonomia nenhuma, ele mostra isso na descrição corporal dos personagens, né? Se antes as mãos estavam calmas quando eles estavam escutando o chefe, depois eles dão pulinhos com medo de perder a ligação com o chefe.
tem um nível que extrapola o da descrição realista aqui, né? Parece que a gente está vendo uma cena de teatro, uma cena de dança. Kafka é especialista nessa plasticidade dos corpos e nos níveis, né? Nos níveis múltiplos em que elas podem funcionar. Então, o segundo exercício é pensar nesses gestos, nessa corporeidade em relação com o texto, com o que está sendo narrado do texto. Por fim, o terceiro exercício lida com essa questão do lado profético da obra do Kafka, né? Então não dá para falar sobre a obra de um escritor judeu que viveu entre guerras, de uma obra que trata de um homem transformado num imenso inseto, sem pensar nos horrores da propaganda nazista que tentavam justamente animalizar uma parte ou desumanizar uma parte grande da população. Mas se a gente pensar sobre o que significa um inseto e o que o inseto significa para a higiene da casa e para a higiene social, por assim dizer, né? Se a gente for ver documentários como A Arquitetura da Destruição, fica clara essa tentativa de associar pragas, insetos e ratos com as populações perseguidas, né? O Ulf Abraham, que escreve o ensaio sobre a metamorfose num dos Handbuch que eu recomendei, tem a seguinte citação, e aí ela é esse terceiro exercício, né? Refletir sobre essa figura do inseto como uma parte não desejada do corpo social. Cito: uma barata, especialmente em uma casa, é uma praga. É odiosa, é perigosa ou danosa e mostra falta de higiene. Chamar pessoas de pragas faz parte do tempo do fascismo, que Kafka, morto em 1924 de tuberculose, em oposição a membros de sua família que foram mortos em campos de concentração, não viveu. Fim da citação. Então pensar sobre essa figura do Gregor que vai perdendo aos poucos a sua humanidade, o seu papel na família e o seu papel na sociedade, por causa da sua metamorfose em inseto, né, em uma praga, em algo que é nojento, e pensar sobre essas práticas de propaganda fascista, mas também sobre resquícios dela, né, sobretudo numa sociedade com 350 anos de escravidão como a nossa, né? A animalização de certos grupos do corpo social. Com isso a gente termina a nossa quarta aula. Aos ouvintes que chegaram depois, eu queria lembrar que a primeira aula foi uma aula presencial do curso na Unicamp, e é por isso que vocês não vão encontrar ela na lista. E lembrar também que a quinta aula, nossa próxima aula, vai ser sobre o romance O Desaparecido ou América. Então fica o convite de leitura. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem.